Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Agora a gente já pode começar. Só confirma para mim se está saindo o som aí, dá um joinha aqui ou fala aí, por favor. Ó, sim, pra mim tá ok aqui, uau. Ah, legal. Tá. Meu nome é Alessandro Siqueira, eu trabalho com segurança da informação já faz um tempo, tá? Bom tempo para não falar a idade, então vou considerar um tempo. Aí tá minhas redes sociais, LinkedIn, site, tudo que vocês quiserem, pode escanear aí. Da informação, só se conectar lá que eu adiciono vocês na rede, caso não tenha algumas pessoas, tá? A nossa jornada hoje é de 1 hora, então a gente, 1 hora e 30, na verdade, 1 hora e pouquinho, né? Vai até as 9. A ideia é trazer sempre para vocês um conteúdo relacionado à segurança, mas no modo que geralmente você não encontra em muitos locais e geralmente não é só documentação, tá? Trazer uma apresentação demonstrando a nossa visão no conceito do hacker referente à vulnerabilidade, porque muito se fala de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, software de vulnerabilidade, análise de vulnerabilidade, e por aí vai. Mas a ideia é a gente ter uma abordagem aqui, o que que eu faço com a vulnerabilidade, né? Muitas vezes o pessoal chega, tem vulnerabilidade nova, saiu um novo CVE, sabe? O que que é isso? Então a ideia é trazer um pouco sobre isso e o que o hacker faz com isso, né? Que é o principal ponto da palestra, tá? Curto tecnologia, curto segurança da informação, sou estudante de astrofísica, computação quântica, quando eu posso, porque acabei caindo por esse caminho para poder dar uma deslumbrada em algumas coisas novas e a vida me levou para isso também, tá? Então, assim, são coisas que eu gosto, cibersegurança, cyberataques, então, tudo relacionado à segurança da informação, segurança operacional, então, tá no meu mundo. Também conhecido muito como por usuário Slackware, né? Então, tela preta tá na existência. Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Então, acho que já passou os 12 minutos, a gente já tá com mais de 20 pessoas. Vamos iniciar. Tá. A visão da vulnerabilidade no olhar de segurança da informação. Tá? A gente começa falando por esse tema justamente porque a ISO 27000 traz, o NIST traz, todos os frameworks falam sobre isso, né? E um consenso comum são fraquezas de sistema. Eu não costumo ler muito slide, tá? Então eu vou passando para vocês e depois fica o material para vocês fazerem a leitura. Então, assim, para mim não é só a fraqueza do sistema. A vulnerabilidade ela existe a partir do momento que uma equipe, pessoas, projetos ou empresa, seja qual for, não dá a devida atenção a determinado produto, ou determinado software, ou determinada ação que está sendo feita. Porque, por mais que a ISO fale que são fraquezas em sistemas de tecnologia, que podem ser exploradas, uma vulnerabilidade pode nascer de um software mal configurado, de um servidor web mal configurado, que é isso que a gente vai demonstrar para o final da apresentação. Então, muitas vezes, eu tenho ferramentas que vão me trazer categorização de CVEs, vulnerabilidades conhecidas, mas no olhar do hacker ele vai além. Ele busca aquilo que a ferramenta traz, mais a vírgula. Muitas vezes, quando a gente configura, a gente tem a processo de desenvolvimento de software, você pode ter até esteira segura, mas e o caminho para prover a esteira? Entendeu? Aonde o software foi planejado, aonde ele foi feito o deploy dele, a estrutura dele. Então, assim, muitas empresas às vezes falam, eu tenho um ciclo de vida seguro, mas onde eu hospedo? É feito um pentest? É entregado para a gente uma análise de vulnerabilidade da infraestrutura que fornece para a gente nosso produto? Assim, grandes provedores, grande cloud, eles trazem isso nativamente, já tem certificações nível 2, 3. Isso é muito importante, porque o seu projeto vai depender disso, tá? Então, assim, a vulnerabilidade para mim, humana, física, código, software, hardware, então tudo isso é um compilador que vai ser utilizado lá no final pelo hacker para poder chegar ao objetivo dele, tá?
Quando a gente fala em vulnerabilidade e segurança, automaticamente a gente faz uma associação com o CVE, né? Toda vulnerabilidade, grande parte dela está relacionada, você vê na mídia, saiu um novo CVE, tem um CVE tal. É, o que é um CVE, né? Como funciona? A ideia não é ser teórico, tá? Então, CVE nada mais é do que uma lista de falha onde um grupo de empresas, tá, fornecedores, grandes players de segurança, fabricante de tecnologia e demais afins fazem a classificação disso, tem as listas públicas de falha. Eles seguem um número falando sobre a data do ano e o número da falha, e por aí você consegue fazer a validação. Mas um CVS sempre ele é lançado quando você tem uma correção. Então, assim, é, quando você tem uma vulnerabilidade que não tem a correção e foi descoberta, ela é considerada como zero day. Quando o fabricante descobre uma falha, um fabricante, vamos supor que a Cisco descobre uma falha da Microsoft. Ela comunica à Microsoft, ela leva o tempo de classificação, leva o tempo da geração do patch e depois isso sai para a mídia. Por quê? Se a Cisco chegar e publicar isso antes, Cisco, Red Hat, seja quem for, qualquer fabricante, vai ser explorada por todo mundo antes que o fabricante tenha tempo de fazer a sua correção. Tá, então o CVE ele é muito importante. Quando você vê falar que já tem um CVE, grande parte já deve ter ali o seu patch ou as formas de bloqueio ou o que vai ser atualizado. Muitas vezes isso não acompanha o fabricante. Então, por exemplo, saiu o CVE hoje. É, alguns fabricantes podem ter ali na sua lista de DS e PS já produzidos e tem outros que vão ser lançados ao longo do tempo. Mas é muito importante saber que assim todas as listagens categorizadas elas vêm associadas a uma saída ali de um patch que foi atualizado pelo fabricante e toda a documentação que a gente vai ver a seguir. Outra coisa muito importante e assim quem administra isso é o Mitre. Então assim o Mitre faz a administração disso, só que quem mantém tá, aqui você consegue ver aqui embaixo estão os sites que eu estou falando, tá? Aqui em cima você consegue ver a quantidade de vulnerabilidades classificada. Quem mantém tudo isso é o CISA, que é a Agência de Infraestrutura e Segurança dos Estados Unidos, que nada mais é uma parte da Agência de Segurança Interna, o Departamento de Segurança, né? O DHS deles. Então, assim, hoje, tudo que é feito é mantido por eles, e assim o MITRE faz toda a administração. Com base nisso, a gente tem diversas bases, né? Então, a gente tem várias bases de CVS que fazem a liberação. O NIST é uma delas, então eu tenho o database do NIST. Eu tenho que pode ser consultado. Eu tenho o database da Carne Method University também que pode ser consultado. Eu tenho o CVE, Program CVE.org também que pode ser consultado. Eu tenho o CVE Details, que aí ele traz para a gente uma abordagem bem interessante que a gente vai falar aqui, tá? Que é a classificação, que são os scores de risco. Quando a gente bate tudo relacionado a um CVE, a uma vulnerabilidade que foi identificada, ela é testada, existe um cálculo muito complexo, não uma coisa tão simples, depois dá até para demonstrar. A calculadora que existe para você fazer esse tipo de trabalho, para poder você classificar o nível da vulnerabilidade, impacto, ocorrência, escopo. Então, você tem diversas informações que você vai colocar na calculadora para ela fazer. Porém, todos os CVEs que são publicados, eles já trazem essa classificação. E isso são bases públicas. Grande delas tem APIs que você pode utilizar com Python, Shell ou qualquer, cruzar com o seu software ou utilizar softwares que já fazem isso para você. Tá? Então, assim, você tem uma gama de bases que vai trazer informação referente no CVE. E aí a gente começa a falar aqui também do CVSS, que nada mais é do que a categorização, tá? É a pontuação atribuída de 0 a 10 ao CVE publicado. Então, toda vulnerabilidade publicada, ela vai ter um número ali de risco associado a ela e o nível de exploração que pode ser utilizado para você saber, olha, é uma vulnerabilidade nível baixo, uma vulnerabilidade média, alta, crítica, e isso vai fazer com que você busque a solução ou busque implementar
medida de contorno para o seu sistema, ou atualizar, ou aplicar, se não tiver atualização, como atualizar, porque é um sistema legado, aplicar feature em IPS e verificar as maneiras que você consegue proteger, seja o seu endpoint, o seu servidor, a sua rede ou o seu usuário, tá? Então, e ele é mantido pelo FIST, né, pelo Foreign Incident Response Security Team, e aí você tem lá todo o cálculo que é feito, aí eu falei para vocês, aqui tem o endereço da calculadora, está na versão 4 já, você pode ver como é que calcula, então assim, é bem interessante depois, caso vocês tenham interesse, é, acessar o site, tá? E aí, novamente, o que que a gente faz? Né? A gente traz os CVEs calculados. Por quê? A partir dos CVEs calculados, eu consigo saber o nível de risco que minha aplicação está. Uma coisa muito importante, nem toda aplicação vulnerável ela é explorável. Tá? Nem sempre, não é porque eu tenho uma vulnerabilidade que ela consegue ser explorada. Às vezes eu tenho, por exemplo, um servidor Apache numa versão vulnerável, porém na frente desse servidor eu posso ter um firewall ou um AF que faria essa camada de proteção da aplicação, mas não deixe de estar vulnerável para trás. Se algum dia esse AF cair, ou por algum motivo ter que bypassar o AF para a aplicação chegar, existe um grande risco dessa vulnerabilidade ser explorável. Tá? Então, assim, é muito importante a visão relacionada à vulnerabilidade. Então, por exemplo, vou fazer a publicação de uma aplicação. Ela está na última versão? O software de hospedagem vai estar na última versão? Vale a pena você seguir todas as linhas de segurança e a hospedagem que você for fazer não seguir a mesma regra, ou minimamente estar numa versão, uma versão a menos, porque duas já é muito para você estar aplicando o patch de correção. Então, assim, é sempre importante vocês avaliarem aonde vão guardar a sua aplicação, onde vão hospedar os seus servidores, que forma que vão chegar lá. Tá? Então, por isso que eu falo, nem tudo que demonstram ter é explorável, porque eu posso ter camadas de seguranças adicionadas ao meio. E aí eu tenho uma coisa bem interessante, né? Tudo isso que a gente fala, a gente consegue consultar dentro de uma outra base, que é para trazer informações de vulnerabilidade, mas na visão do exploit. Aí já pensando como atacante. Então eu pego o CVE de um lado, eu colo o CVE do outro, e aí eu vou buscar dentro das minhas bases de exploit se eu tenho CVE para aquilo ou se eu já tenho falha. Então, assim, é muito importante que a gente, num determinado momento da classificação da vulnerabilidade, o mesmo trabalho que é feito pelo Red Team, pelo Blue Team, é feito pelo hacker do lado de fora. O ponto de atenção é o desejo de chegar ao objetivo. Muitas vezes o atacante ele tem um desejo de fazer, executar uma ação. O Red Team ele tem uma função, ele recebeu ali o seu escopo limitado para teste. O seu pentester também ele tem um NDA que ele não pode passar algumas coisas. E o hacker não tem nada disso. Tá? Então é um dos pontos ali que divergem muito e toda vez que sai um CVE, muitas vezes você vai encontrar informações aonde, como fazer a busca disso. Aí a gente cai para a visão de análise de vulnerabilidade, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser perguntar, fica à vontade, tá? A gente está programado por 1h30. Eu estou seguindo os slides para que a gente possa trabalhar um pouco na demonstração da análise de vulnerabilidade, na visão do hacker, que é o tema da palestra, tá? Mas aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, só perguntar aí. Eu não estou vendo a tela, às vezes alguém manda alguma coisa, eu também não estou vendo. Então, a gente vamos falar de análise de vulnerabilidade. Quando a gente fala em análise de vulnerabilidade, muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado de analisar o todo. Então, não adianta só analisar a infra, só analisar a rede, só analisar os servidores ou só analisar o código. Ou também ter o cuidado de analisar o que cabe a mim. Estou hospedando minha aplicação num determinado provedor de cloud. Ele que tem que fornecer se ele faz análise de vulnerabilidade ou não. Não é você, é ele. Por que é ele? Você está hospedando dentro do serviço dele. Hoje a nossa lei, se ele estiver no Brasil e você fizer uma análise de vulnerabilidade, ele pode tipificar você dentro de uma classificação de um crime. E aí ele pode falar, olha, você fez um teste de invasão dentro da minha rede, porque assim vai ficar muito linear, né? O teste de invasão e análise de vulnerabilidade. Então assim,
Acertem tudo. Mas não esqueçam de quando você fizer o ciclo correto, de você testar também o seu usuário. Então, fiz a análise de vulnerabilidade da minha infra, consegui mitigar, fiz da minha rede, mitiguei, servidores, código. Vá para o seu usuário, faça uma campanha de phishing, faça uma engenharia social para ver até que nível de segurança você tem. Se a sua senha não está sendo salva em documentos nos navegadores, em documentos sem criptografia, está sendo salvo em TXT. Então, assim, é muito importante não esquecer do usuário, porque ele é a peça principal. Ele é do nosso quebra-cabeça. Ele vai encaixar todos e vai fazer, porque você pode ter protegido tudo. Se por algum motivo ele, como agente de vulnerabilidade, caiu numa engenharia social, tudo que você fez para cima acabou porque ele tem a chave do castelo, né? Ele tem a credencial de acesso à sua rede, tá? Então, jamais esqueça do seu usuário. Ferramentas que a gente pode utilizar. OpenVAS, amo OpenVAS, tem Nessus, tem EcoTrust, tem Tenable, tem diversas ferramentas. O OpenVAS é gratuito, você pode utilizar, baixar. O Kali Linux, eu utilizo Linux diretamente, os Slackware junto com as ferramentas que eu preciso. Tá? Roda o OpenVAS em Docker, o Shodan. Claro, o Shodan para mim é um canivete suíço. Então, você consegue complementar tudo e trazer para a vida dentro do seu ambiente. Lembre-se que eu estou falando da visão das ferramentas. Eu tenho diversas ferramentas. Dentro do Kali eu tenho um monte de ferramentas. Eu ainda tenho um Nmap com a extensão de vulnerabilidade que eu posso utilizar e trazer muita informação e testar bastante coisa. Então, assim, praticamente, para mim, muitas vezes você não precisa ter o estado da arte. As outras ferramentas te ajudam muito, porque aí a gente vai entrar num tema que não vai ser tratado aqui, que é a gestão da vulnerabilidade. Então, o que que eu faço quando eu descubro? Entendeu? Aqui a gente olha para o hacker. O que que o hacker vai fazer quando ele acha a vulnerabilidade? E aí a gente tem a parte da empresa, né? Achei a vulnerabilidade. O que que eu faço? Nada? Você pode ter certeza que alguém vai testar para você. Por bem ou por mal. Ele vai acabar testando para você, tá? Então aí a gente pega outra frente também, que é o DevSecOps. Então, são as esteiras de desenvolvimento, né? Quando a gente fala em esteira de desenvolvimento, hoje a gente pode testar ela de forma dinâmica, de forma estática, de forma interativa, que nada mais é que o SAST. O SAST ele vai testar isso de forma tática, ele vai testar o código, ele vai estar digitando o código, a sua engine, o IDE vai falar, olha, você esqueceu a vírgula, o ponto e vírgula, e isso, segundo a AWS tal, é uma falha de vulnerabilidade. Você tem um Dash para testar isso na saída também, entrada, saída, e o Yash, a mesma coisa. Então, assim, é bem importante que lá no seu nível, no seu ciclo de evolução da sua esteira, você coloque uma dessas fases, porque isso vai fazer com que o seu código, o seu produto, ele sai automaticamente seguro quando você entrega para o usuário final. Entendeu? E aí, quando vem entra o Red Team, o Pentester para fazer isso, teoricamente vocês já passaram por auditorias de segurança que te dão ali algumas estrelinhas. O trabalho do Pentester do Red Team ele vai acrescentar o lado, eu digo o lado manual, ele vai acrescentar o estado da arte, né? Ele vai bater em pontos específicos que talvez o software, com a lógica do desenvolvedor, não conseguiu interpretar. E eu já vi software saindo de esteira, TAST, DAST, indo para o Red Team e o Red Team conseguir bypassar uma camada porque a lógica de construção do produto não considerava aquele item. Tá? Então, assim, é sempre bom você ter, quando possível, já nascer de forma a análise da vulnerabilidade na sua essência. Isso vai direto ao encontro do SDLC, que é o desenvolvimento seguro. A equipe tem que ter uma maturidade. Se ela não tem, o SAT já vai começar a dar para ela: olha, você esqueceu isso. Então, ele já começa a criar aquela cultura. Não é uma coisa simples, é muito complicado. Você tem que vencer barreiras, cultura, tempo de desenvolvedor, modelo. Ah, mas eu sempre fiz assim. É dessa forma que eu faço. Só que assim, quem está analisando agora não é mais um humano, é um código analisando código. E hoje algumas ferramentas já têm o IA envolvido para poder fazer alguns cruzamentos e modelos até de ataque. Então, assim, é muito importante isso, se você conseguir colocar dentro do ciclo de vida
da vulnerabilidade, tá? Que você consegue ali mitigar diversos problemas que vocês teriam futuramente. Aí a gente traz um ponto importante que é risco, ameaça, vulnerabilidade, incidente. Por que que a gente vai falar disso se a gente está falando de vulnerabilidade no olhar do hacker? Porque é muito simples. Muitas empresas, grande parte das vezes, tratam uma vulnerabilidade ou a própria segurança como custo. E não deixa de ser um custo. Quando você não sabe o que faz com segurança, ela é um custo alto. Ela é muito cara e se você não direcionar, você tem diversos problemas. Tá? Então, assim, e nem sempre você precisa da melhor ferramenta de mercado. Você pode fazer muita coisa com ferramenta open source. E a visão do risco, ameaça e vulnerabilidade está envolvida diretamente o incidente. Porque se eu tenho uma vulnerabilidade, eu falo para você que ela não pode ser explorada, como é que eu vou saber isso? Uma análise de risco. Entendeu? Como é que eu vou saber se eu não mandei essa aplicação ou o servidor ou a infraestrutura para a equipe certa testar? Avaliar os impactos, as probabilidades e se acontecer. Quais incidentes são possíveis? Quais as nossas ações de mitigação? Tá? Isso é muito importante numa visão bem objetiva. Tá? O risco é visto como probabilidade, trazendo no formato bem simples. Tá bom? Eu tenho uma ameaça que é um incendiário, eu tenho uma vulnerabilidade. A equipe de TI deixou o básico, data center, a salinha de servidor e os backups, está tudo no mesmo lugar. O que que acontece? O fogo atinge a sala do servidor. Então, assim, a vulnerabilidade que eu tinha, que é uma vulnerabilidade física, tá? Que poderia ser ali a invasão, poderia ser o roubo das mídias, poderia ser a alteração de mídia, alteração de RAID erroneamente, o cara vai lá fazer manutenção, troca a versão, a posição de disco, não tem atenção para as ações que vai fazer, o que que acontece? Não me importa, eu tive a concretização do incidente de segurança. Então, assim, a vulnerabilidade, ela vem para um ponto central que, assim, ela pode ou não ser explorada. E se for explorado? Eu tenho que pensar nisso porque o hacker do lado de fora ele está pensando desta forma, em explorar a sua vulnerabilidade. Ele não interessa para o incidente nem para a ameaça, porque ele é a própria ameaça. Entendeu? Então, o que que ele vai fazer? Objetivo. Dois. Cara, eu tenho um servidor desatualizado. Vocês lembram do CVE 3094 que saiu recentemente? Que é o CVE referente a uma biblioteca que um hacker se envolveu no desenvolvimento do Linux. Ó, todo mundo fala que o Linux é 100% seguro e eu sou usuário Linux. E por anos ele ficou no grupo e de repente ele pega, altera essa biblioteca, toma conta do projeto, assume a posição do Git e começa a colocar um backdoor. Como é que você mitiga isso? Então, ou seja, ele conseguiu acesso total. Mas foi por uma vulnerabilidade? Depois foi por uma vulnerabilidade, mas até então foi em tempo de desenvolvimento. Pode ser aquele funcionário descontente, pode ser alguém tentando roubar alguma informação, pode ser outra empresa, não importa. Enfim, tem que ser analisado, tem que ser feito a parte de risco, a visão do risco, qual que é a probabilidade dessa vulnerabilidade acontecer. Um exemplo, esse CVE fala exclusivamente de Linux. Tem os servidores Windows. Tenho que me preocupar? Se os seus dispositivos de rede não tiver SSH ou qualquer distribuição Linux utilizavam as finalidades que vêm dessa falha, não. Agora, meu parque é todo o Linux. Meus switches são Cisco, que também se conecta via SSH. Meu Firewall conecta via SSH. Opa, então eu tenho que começar a me preocupar. Preciso abrir um risco para isso? Minha empresa precisa gerenciar esse risco? É possível virar um incidente? Então, tudo isso precisa ser mitigado pelo time para que não possa ser concluído pelo lado de lá, pelo hacker. Tá? Então, aqui a gente começa a falar de uma coisa bem importante. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre aonde estamos. Tá? Nesse momento que a gente está fazendo a palestra,
A gente está num ambiente conhecido como World Wide Web. Nada mais é do que aquela interface comum para todos. Google, Microsoft, Zoom, YouTube, XPTO, onde todos têm acesso. E por que que a gente entra nessa visão? Porque a gente vai, vocês vão verificar aqui, como é que o hacker ele começa a buscar algumas coisas. Então a gente vem para o segundo passo, a Deep Web, onde a gente tem aquelas informações que são legais, que é assim, rede mais restrita, médica, governo e por aí vai. E aí a gente vem para a parte gostosinha da coisa, a Dark Web. Assim, quando a gente fala que a Dark Web é a parte mais gostosa da coisa, porque assim, não tem regra, não tem indexação, por enquanto, tá? Não tem regra, não tem indexação. E se você perceber na porcentagem aí, pelo menos a última vez que eu levantei as questões relacionadas à segurança, 90% do nosso tráfego está na Deep Web. Deep Web nada mais é do que as nossas intranets. São redes fechadas, redes tratadas por empresas. A Dark Web é tudo aquilo que não é indexado. Tá? Tudo aquilo que o pessoal não traz a informação, não tem como indexar, não existe na outra palestra que eu falei, existe uma empresa coreana que criou uma IA para fazer a indexação da Dark Web e ele quer vender isso, eles estão vendendo essa solução. Inclusive já venderam para alguns grupos de polícia e assim vai. Por enquanto, não tem. Tá? E qual que é a vantagem? Lembra que eu falei para vocês que a ideia é sair um pouco do mesmo histórico e não só passar slides? Aqui eu trago para vocês, para cá, o Tor. Tá? Aqui eu estou no navegador Tor. Eu deixei aberto os sites porque eles acabam demorando para poder abrir. Então eu vou chamar o wall de dentro do Tor aqui. Se ele carregar. Ó, legal. Que eu vou mostrar para vocês que é o Tor. Então aqui, ó, meu IP de saída eu estou batendo na Ucrânia. Está isolado, tá, pessoal? Cuidado reproduzir esse caso, aqui o ambiente está isolado, então não tem problema. Mas por que que tem a ver os raios da Dark Web com a vulnerabilidade? O tema da palestra é relacionado à visão do hacker. Então, quando o hacker tem uma vulnerabilidade ou quando o hacker tem uma informação que ele quer, geralmente ele usa as bases nativas que ele conseguir. Então, assim, lembra, a gente não tem regra. Então, o que que a gente vai usar? O que que a gente tem dentro da Dark Web? Então, aqui eu trago para vocês um serviço de hack team, de contratação de hacker. Olha, qual serviço você quer? Social media, e-mail, fone, banco de dados, database, e cada um do seu valor. Você contrata o serviço, paga eles em criptomoeda. Se você vai receber ou não sei te dizer, mas todo o processo é feito online. Isso aqui está dentro da Dark Web, não tem indexação, são links fechados, tá? Aí eu tenho a visão de um jornal que a gente tem dentro da Dark Web voltado para os hackers, então tem esse jornal ali que eu consigo acessar a informação, consigo ver, então tem notícias do Hacker News e por aí vai. Tem. E aqui é assim, eu vou compartilhar algumas coisas agora que a gente fala da Dark Web, geralmente muitas pessoas nunca viram, tá? A primeira coisa sempre que a gente fala da Dark Web, poxa, a Dark Web vende arma, vende droga, vende carne humana, vende. Vende, tem sites lá que, pelo meu trabalho como pesquisador de segurança, pelo tempo que eu estudo, o que eu vou demonstrar para vocês é 1% daquilo que eu já achei e é o mais light para não ser banido nem ter o vídeo excluído do canal, tá? Então, o que que você encontra na Dark Web? Compra de arma. Tá aqui. Então, eu posso comprar. Para não dizer que eu tô a apresentação, vou pedir para abrir outra guia aqui do navegador do Tor, tá? Eu quero comprar uma droga, também tem na Dark Web. Você escolhe a que você quer, chega na sua casa. Cara, eu quero carne humana, tá aqui.
Tem na Dark Web. Então você consegue comprar, ainda é estranho, né? Porque ainda eles falam, ó, olha, é validado por médicos, legistas, qual que é a nossa fonte? Necrotérios, hospitais. Cara, livremente, está aqui, ó. Você só precisa ter acesso ao link ou à informação. Serviço de carteira, compra, também tem. Você consegue ir lá. Pedofilia, também tem. Isso aqui eu já denunciei, tá, pessoal? Mas também tem. Então, assim, você consegue escolher. Eu não vou arrastar aqui para baixo, porque tem bastante links, tá? Mas você consegue fazer parte de fóruns e você escolhe o que você quer ter. Serviços específicos, contratação de hacker, também tem, novamente. Esse aqui ele te dá até, ó, quer hackear a conta da sua namorada ou tá com problema com o competidor? Me contrate. Anônimos, filiados anônimos, também tem, oferecendo serviço, LinkedIn, entendeu? LinkedIn eu brinco que é o portfólio dele, né? Ele põe aqui o que você quer, forma, não tem problema, também tem. Sites vendendo ransomware, rootkits, zero day, também tem. Venda de cartões, clonagem de cartões, venda de remédio, você também compra. Indexações deles mesmos, venda de outros serviços. Aqui eles falam que você é um serviço que você pode criptografar uma carteira e você vai conseguir bitcoins. Ninguém fala como, mas está aqui. Tá, ele está falando aqui, ó, que se você põe a sua carteira de Bitcoin aqui, ele vai gerar e vai começar a te dar Bitcoin. Para quem acredita em Papai Noel, fica à vontade. Pode colocar a carteira de Bitcoin lá para ver quanto vai receber de volta. E aqui é o link que eu criei para que eu cliquei para vocês. Então você percebe que você tem acesso a qualquer tipo de arma, metralhadora. Então, assim, é um mundo que você não é indexado. E por que isso tem a ver com a vulnerabilidade? É total. Quando você faz uma análise de vulnerabilidade, muitas vezes a empresa fala: olha, você não está vulnerável para. Mas a pergunta mágica, né? Qual o motivo da análise da vulnerabilidade? Por que você quer saber se você é vulnerável? Qual vai ser o perímetro que a gente vai analisar? Simplesmente eu vou rodar uma ferramenta qualquer, aponto para a sua empresa e te falo que você tem falhas e vai corrigir? O que você protege? Qual que é o ativo da informação? Qual que é o risco? Porque isso aqui está ao nosso favor. Qualquer hacker tem acesso a isso. Qualquer hacker consegue chegar nesse nível de informação, consegue buscar a informação, você vai ver que tipo, está totalmente aberta. Do mesmo modo que eu chego nos links, que alguns eu recebo, os outros são compartilhados, outras pessoas também chegam. Então, alguns são até de grupos, tem filtrados, né, ferramentas de CTI, bots, para poder verificar se ocorreu um vazamento na Dark Web, aí você contrata um serviço de CTI e aí lá você vai saber, olha, o nome da sua empresa foi citada na Dark Web. Por quê? Eles têm robôs introduzidos do mesmo modo que eu estou introduzido aqui e tem acesso a essa informação, ele consegue ver. Então, essa extração de informação, então, por exemplo, eu quero analisar a vulnerabilidade de tal empresa e eu quero que esse cara faça isso. Eu vou encontrar o serviço dele. Nesse, Opa, não te cortando, temos uma pergunta do Matheus aí. Você pode, só para o pessoal continuar aí. Eu vou te pode, cortar. pode falar aí, que eu não estou vendo, tá? Tá. A venda de posts legalizados pelo Zero Deal, seria isso a pergunta? Tipo, ver que eu Pode tô falar, cortando. Matheus. A pergunta é porque eu já ouvi falar sobre vendas pode legalizadas pela Cerúndio. Inclusive, a NSO fez a venda do Pegasus para eles. Então, eu não sei se é uma plataforma, se é realmente uma coisa real. Tá, não existe, tá? Existe até alguns sites que não estão na Dark Web que eles vendem tanto exploits como zero day, tá? Então eles têm, cara, eu até deixei anotado aqui para mostrar para vocês, eu esqueci. Tem um site que eles vendem
eles alegam que é para fazer o trabalho de segurança. Mas quando você vai para uma venda desse nível, tá? Eu vou te vender um modelo que você vai assinar um termo, você vai fazer a análise. Hoje eu não conheço nenhum serviço legalizado, tá? Nenhuma empresa que você vai comprar, vai legalizar, vai executar. Eu não conheço. Estou sincero dizer para você, eu já vi falar do Zero de um. Já tem outros, tem uns outros dois que eu vi falando de venda de zero days, mas todos que eu vi vêm da Dark Web, todos têm origem que a gente chama Dark, origem negra, né? Por que isso? Eu preciso manter. Eu preciso. O seu código, primeira coisa, se fosse um zero day, aí eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Ó, você está vendo minha tela. Esse cara aqui, ele fala da carteira de Bitcoin, que se eu colocar minha carteira e criptografar, eu vou começar a ganhar Bitcoin. Aí eu vou analisar, vamos fazer uma análise de vulnerabilidade disso. Estou na Dark Web, estou no Tor, estou anônimo, eu vou fornecer minha carteira para ele me dar Bitcoin? Alguém dá alguma coisa para alguém? Aí eu te falo, se você pega a venda de exploits, você pode conseguir o exploit na Dark. Tem alguns fóruns que eu faço parte, que eles contratam desenvolvedores para criar exploits, criar cracks, criar. E assim, paga bem, tá? Paga mal não. Então, de vez em quando vem uma proposta lá de trabalho para você, olha, você quer desenvolver tal fase. Hoje, sabe quem faz muito isso? Hansel. E assim, todos os que eu conheço, eu volto a te dizer, nenhum deles são legalizados. Tá? Dark Web você tem um monte. Tem até na apresentação que a gente tem referente ao pessoal da Lockbit, tá? Então, cara, é assim, é um risco. Ah, eu consigo um serviço do Exploit Premium. Para que na visão do Exploit seria para quem? Para o desenvolvedor, perdão, para o pentester, para um Red Team, para uma empresa que, por exemplo, contrata, ela tem serviço de Red Team. Vale a pena ela ter um serviço desse? Porque ela vai contratar um modelo ou pode contratar um exploit direcionado. É o que eu te falo, o hacker, ele não tem regra. Então eu não preciso legalizar. Porque se você contrata a minha empresa para fazer um pen test para você, você vai me definir os limites. É Black, Silver. Se você contrata um time de Red Team, olha, eu quero que o seu time tenta invadir a minha aplicação. Cara, eles vão tentar de tudo, porque é o papel deles, dentro do escopo que está definido, tá? Até, só que assim, eu não posso pegar essa informação confidencial, ou por exemplo, eu não posso pegar o APK do seu iOS ou o Android e assim vai. Dá para eles desenvolver, porque assim, eu já abri e já compartilhei o seu segredo industrial. Então assim, eu utilizo ferramentas para fazer Big Bounty, para fazer análise, para fazer pen test, que assim, vem com exploit. Você consegue comprar o exploit, você consegue utilizar, porém, eu digo para você, é uma faca de dois lados. Então, assim, ele pode te ajudar, mas ao mesmo tempo você não sabe que porta que ele abre. Assim, você vai executar, você vai bater, mas a pergunta que eu vou te fazer, de repente, daqui a alguns minutos ou daqui a horas ele vai começar a bater na sua máquina. Você confiaria se eu estou te vendendo um exploit para poder fazer um ataque? É a pergunta que eu faço. Entendeu? E geralmente eu faço com os meus clientes, porque muitas vezes ele fala, ó, tal modelo faz, ou a Seven Hapton faz também, se eu não me engano. Só que tem modelos lá que ele vai conseguir te ajudar. Você vai comprar, então assim, teoricamente você tem que saber o que você vai fazer com aquilo. Então, se você vai isolar no ambiente, você vai rodar no ambiente isolado, se você vai rolar do Docker, se vai estar fechado, porque muitas vezes, dependendo do trabalho, você vai precisar utilizar exploit. Eu até mostrei o site que você consegue de graça. Existem outros que você paga pelo exploit, mas é o que eu te falo, você vai convidar o vampiro para entrar na sua casa. Você não sabe, se você não tiver um amplo conhecimento de desenvolvimento, se você não tiver um cara muito bem de C, um cara muito bem de Assembly, um cara muito bem de Python, de Ruby, cara, você corre um risco muito grande. Então, sempre vale a pena analisar projeto, necessidade, quais ferramentas iremos utilizar
E assim, sabemos o que vai fazer? Porque assim, por mais que o cara te fale, olha, eu não vou fazer, qual a sua garantia? Qual a garantia que o segredo do seu cliente não vai ser exposto mediante a utilização, tá? Não sei se eu fui objetivo, Matheus. Aí você me fala, tá? Alguém colocou que exploit igual com backdoor, cara, é o que mais acontece. O que mais a gente trabalha às vezes em atuação, porque eu trabalho também na parte forense, é quando o cara fala, olha, a gente rodou uma ferramenta, depois que a gente rodou a ferramenta, a rede está com um comportamento estranho. Aí você vai olhar a ferramenta, baixou de fórum, geralmente fórum de fora, fórum russo. Não, mas ele falou que não, funciona, realmente funciona e funciona muito bem, mas eu abro a janelinha, mas escancara a porta. Tá? Então, assim, eu já atuei em casos assim, tá? E aí a gente entra no conceito. Tudo que você quer, se você pegar aqui, ó, cadê o cara? Acho que tá aqui. Cadê? Isso aqui, ó. Ele desenvolve. Então, ele consegue desenvolver para você o que você quer, direcionado. Até eles falam que desenvolve zero day, mas se, é assim, aí eu vou outro contraponto. Se eu desenvolvo um zero day, eu vou vender o zero day? Sim, posso vender. Posso vender para um concorrente. Imagine um zero day numa plataforma A contra a plataforma B de telefonia. Imagine chegar e falar, olha, a plataforma da maçã foi arrebentada porque teve um zero day. Isso poderia ser utilizado numa concorrência desleal. Só que é um crime. Então, assim, então não tem como você falar que é legalizado algumas coisas que vai depender da legislação de cada país, tá? Tranquilo, Matheus? Só dá um ok aí caso você tenha alguma dúvida, Esclareceu mesmo a minha dúvida. Obrigado. tá? E, Olha, assim, oi, aproveitando, acho que teve uma pergunta lá no início também. Aí, não vi, cara. é, Temos boa noite, boa noite. Trocar o fone um minuto, boa noite, boa noite. Alguém perguntou o que é um exploit? isso aí. Tá. O exploit ele é um arquivo criado, tá? Ele, quando você desenvolve um sistema, um programa, você pode descobrir a falha do outro programa e criar com qualquer linguagem, pode ser para exploração da memória ou do software, ou o que for, um código que você execute ele de uma forma muito simples, tanto que você viu lá no exploit.db. Você vai executar ele apontando para o alvo e a partir das instruções que está lá dentro, ele vai tomar as decisões e ações. Então, assim, o exploit, quando você compra ele, quando você desenvolve, depois a gente pode até baixar um aqui para vocês verem. Você baixa um em Python, ele vai trazer lá 1000 linhas com todas as falhas e possíveis testes que aquele grupo ou empresa fez para poder explorar aquela vulnerabilidade que existe. Tá ok? Tem mais alguma? Não, né? Pelo que eu vi aqui, não. Aqui, ó, vamos até pegar o site que o Matheus falou. Eu abri aqui, ó. É isso aqui, né, Matheus? Aqui, ó. Isso. Tá vendo? Preliminar contato, oferta, submissão, evolução e pagamento. Aqui, isso aqui, ó. Zero day, pesquisadores feeds. Legal. Agora na continuação da apresentação aqui, ó. A gente vem para cá. Isso aqui é uma imagem que eu tirei do ar antes que a polícia, o FBI, tirasse o Lockbit 3 do ar, tá? Nos endereços que eu tinha. Então, isso aqui é eles vendendo serviço de ransomware. Então, assim, ou seja, eles não só começaram a fazer ataques ransomware, mas eles começaram a vender. Então, assim, você vai ver que eles estão em diversos países. Aí, aqui, é só para indicar que eu estava dentro do Tor. Aqui eu tenho o programa de afiliados e aqui eles trazem o manifesto deles para você se afiliar a um grupo de ransomware. Geralmente você tem que pagar 2 bitcoins, geralmente você tem que ter uma empresa-alvo, e o Bitcoin que eles, na época, trabalhavam aqui era feito via calção. Então, eu pagava para eles, então, na hora que eu fizesse a invasão da empresa, fizesse a criptografia e recebesse lá
o retorno disso, eles me devolviam meu Bitcoin e eu fazia parte do grupo. Cara, eles não se conhecem, cada um tem suas tarefas definidas, e aqui, assim, com manifesto, como se fosse uma cooperativa, como se fosse uma empresa, para você se afiliar a eles. Então, você poderia fazer parte disso, e você poderia, por exemplo, fornecer credenciais da sua empresa. Cara, isso é crime, você ia preso, ia dar muita coisa ruim, mas assim, para eles não importa. Eles falam que você vai pagar e você vai receber. E geralmente é muito alto o que eles cobram. Assim, imagina que você, eu preciso desenvolver um ransom? Não. O que que você precisa? Um alvo. Esse alvo eu acho como? Uma vulnerabilidade, seja ela física, lógica, eletrônica, humana, aquele pendrivezinho do Mr. Robot jogado na frente da empresa, na guarita, aquele e-mail direcional de meio-dia do promoção do iFood para aquela galera que você sabe ali que não tem muito acesso, eu digo acesso tecnológico, então ele vai receber aquilo, poxa, minha empresa fez uma parceria, clica no link, toma ali. A vulnerabilidade foi explorada. Qual que é ela? O phishing. Engenharia social. Oi? Qual? Acho que não é. Obrigado. Tá, então, assim, você consegue. Então, assim, já virou um serviço. Então, assim, eles já estão vendendo. Então, assim, você aqui vai estar vendendo um ransomware, o outro vende o exploit. É o que eu te falei. Imagina que você vai chegar e vai falar: olha, eu fui contratado pela empresa XPTO. Eu vendi o serviço para eles de Red Team, só que eu não sei o que fazer, eu quero contratar um exploit. Para eles desenvolver o exploit, você vai ter que falar o que a empresa tem. Ou você vai falar, olha, eu quero um exploit para... Aí eu vou fazer um trabalhinho de engenharia social, tá? Eu quero um exploit para Nginx e para IS. Olha, tem os melhores, te vendo. Só que os caras são grupos, tá? São grupos, imaginando Dark Web, tá? São grupos hackers. O que que o cara faz? Ele sabe o seu e-mail, ele sabe qual exploit ele te vendeu. Depois ele vai na sua página, vê lá, clientes satisfeitos. Não tem regra. Não tem NDA. Eu vou fazer o NDA para comprar um exploit. Não existe. Mas juridicamente, como é que você vai acreditar? Quem criou? Aonde está a sede? Investimento? Essa empresa vai responder? Então, são coisas que sempre tem que tomar cuidado, porque hoje o crime está aberto. A gente vê direto golpes que são feitos contra análise de face, contra biometria facial. O cara pega, tira uma foto, imprime e fica balançando com a mão para cima, para baixo, para um lado, para o outro. De repente, cria, aí o banco ou a empresa cria uma técnica, o cara vai criar outra. Então, ou seja, isso é uma vulnerabilidade. Muitos não tratam assim, mas é uma vulnerabilidade. Você está entendendo? Eu vou em qualquer lugar, forneço minha biometria facial. Legal, do mesmo modo que ele pegou e cadastrou lá, se vazar a base dele, não vou dar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que assim, existem metodologias e validações da forma de uso dela. Então, assim, você tem que saber quem é o par que você vai trabalhar. E a gente fala disso um pouquinho mais para frente, tá? E aqui eu pego a visão da motivação dos hackers. Então, eu tenho financeira, política ideológica, curiosidade. A gente sempre começa como curioso. Tá? Desafio técnico, vingança, espionagem, competições e hackativismo. Hackativismo ela vem se tornando muito forte ultimamente, tá? Principalmente com as guerras. Então, se vocês acompanharem a guerra da Ucrânia com a Rússia, em determinado momento saíram notícias na Dark Web e na web que a Ucrânia estava contratando hackers para poder atuar no time contra a Rússia. Fulano está fazendo ataques cibernéticos contra indústrias. Tudo isso está direcionado a hackativismo, entendeu? Grupos que são contratados, mais uma vez está lá dentro do Tor. Você quer fazer um ataque DDoS? Aqui, ó. Está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Você quer fazer um ataque DDoS contra cargos especiais? E aí ele vai te cobrando, ó, dia, ó, 350 gigas byte por segundo, isso é rede, por dia.
Então, assim, cara, são empresas, não é só mais um ou dois hackers, aquela brincadeira, né? Eu converso muito. Ah, mas foi pego um menino de 16 anos. Nossa, perfeito. Ser um gênio, mas tem um porém. Se tem um de menor, é para burlar a lei. Não é porque o de menor fez tudo, porque esse de menor ele está vazando informação para alguém e essa informação que ele vaza, se ele for pego, aí a gente cai para a prática da criminologia, né? A prática do crime normal. Põe o de menor, passa o boi de piranha. Se ele for pego, se assumir tudo, você vai ser o cara da cadeia, que na verdade não vai ser nada, no Brasil pelo menos. Você vai ser aquele cara que vai ser considerado Deus, mas na hora que vamos ver que você vai abrir Pandora, você vai ver que vai ter uma organização criminosa, vai ter grupos, vai ter um monte de gente envolvida atrás que não tinha nada a ver. E o menino era só utilizado ali como chama-se no interior boi de piranha, né? Joga o boizinho lá, o boi mais velho, para as piranhas em cima e você passa toda a boiada. Tá? Então é um termo muito utilizado. Então é um risco muito grande. Mas o hackativismo ele vem crescendo muito. Tá? E aí a gente começa a fazer a brincadeirinha, né? Ficar gostosinho. Qual que é a visão do hacker? A visão do hacker para vulnerabilidade, ele vai ver na questão da infra, da rede, do código, de servidores. Ele vai ver quando eu faço uma visão, e se eu transpor isso? Rede para mim, eu tenho admin. Infra para mim é admin. Servidores para mim é admin. E código é dev. Por que que tem essa diferenciação das vulnerabilidades? Para cada uma delas, vou ter a ferramenta e a técnica certa para obter o meu resultado. Tá? Então, eu vou para a fase 3. Todas elas envolvem o usuário. Por enquanto, a gente não tem IA tomando conta disso. Então, quem é o sysadmin? Quem é o network admin? Quem é o security admin? Quem é o dev júnior? O dev master, o dev pleno, o sênior, quem é? São humanos. Então, tudo isso, quando ele vai fazer a visão dele referente a isso, ele vai esquartejar, tá? É o que eu geralmente faço, esquartejo e ataco cada um por fases. Qual o que eu quero de cada objetivo? Entendeu? Qual é o objetivo do pentest contratado? Qual é o objetivo da análise de vulnerabilidade contratada? Entendeu? Qual é a base de estudo? O que que eu busco? E o que que eu quero? Então, tudo isso está relacionado muito ali com a busca. E nada mais do que isso aqui. Engenharia social, phishing, ferramenta. Engenharia social é o mantra, tá? Engenharia social, phishing, ferramenta. Engenharia social, phishing, ferramenta. Você vai ter sempre um funcionário nervoso, um funcionário desgostoso, alguém que quer matar o patrão, alguém que fica nervoso, alguém que fala mal na rede social. E o que que esse cara faz? Se um tem falando mal, somos dois. Ele se aproxima. E aí ele vai trabalhando na mente, ele vai entrando na mente. Está se tornando muito comum, principalmente fora do Brasil, a venda de credencial. Então, assim, a gente está vendo alguns estudos de caso, empresas pagando empresas não, tá? Grupos pagando $5.000, $1.000 pela credencial. Ele chega num cargo não muito alto da empresa, fala, olha, mas que tem acessos, porque eles já mapearam, eu vou comprar seu usuário, só precisa do seu usuário e senha. Aí você pega uma pessoa na empresa que ele só loga uma vez por mês para poder fazer uma função administrativa. Não faço nada com isso mesmo. Ganho $500 por semana, o cara tá me pagando 5.000, toma. E já existem grupos que vendem isso, tá? Então, na Dark Web. E aí começou até a vir para Surface. Então, assim, isso é muito comum. Está se tornando fora, é uma preocupação muito grande, porque assim, o que tem contra de proteção à credencial? Segundo fator de autenticação, MFA. Então, você tem técnicas, mas você precisa disponibilizar para o usuário. Então, às vezes, você vai complicar em vez de simplificar. E muitas vezes, quanto mais complexo fica, aí você fala, não, meu ambiente é protegido. Testa aí, faz um teste de análise de vulnerabilidade na minha aplicação. Vê um brute force, faz um pen test. Minha senha tem que ter 15 caracteres, MFA e reconhecimento facial. Eu vou te falar para você, só o time de tecnologia utiliza. Gestores, para cima, dependendo do nível de gestor, não vai utilizar. Ele vai falar, eu não quero isso para mim. E aí? Como também tem aquele lance que você faz toda a análise de vulnerabilidade e a empresa vira para você e fala, olha,
O que a gente está ganhando é muito maior se essa vulnerabilidade foi explorada. Vamos continuar com ela. Isso é o fim para o cara de segurança. O pentester, o hacker, é o fim. O cara quer matar um, mas às vezes vai acontecer. Por isso que você precisa desembocar isso em um outro processo de risco, porque você fala, então tá bom. Então, será entregue para você, você sabe do risco, você assumiu que não vai ser feito nada. Eu paro por aqui. Quando você trabalha dentro da empresa. Quando você é contratado por fora, geralmente você entrega um relatório, segue a vida, muitas vezes você não sabe nem o que vai acontecer. E você não pode executar o teste de novo, porque a lei não te proíbe, a lei te proíbe, e o seu contrato não permite, então, a não ser que você cambeie e vire aquilo ali, você não vai conseguir vender aquela informação. Então, assim, existe sempre o caso do que vai ser utilizado, mas sempre a visão do hacker. Engenharia social, phishing, ferramenta. Tudo isso voltado a quem? Seu usuário. Porque você pode ter certeza, você vai ter o firewall de triangulação, o AF, vai ter ferramenta de análise de comportamento, você vai ter tudo. E para o seu usuário, e para o seu humano. Então, assim, a empresa esqueceu do ponto principal, a vulnerabilidade do colaborador dele. E aquilo vai ser explorado com força. Pode ter certeza que a grande maioria das vezes é por onde entram todos os ataques. Tá? Aí a gente fala que o jogo não é igual para todos. Primeiro ponto que eu trago. Qual é a diferença entre eles? Do ethical hacker e do hacker? Para mim, não tem nenhum. O hacker é o ethical hacker. A diferença é que um age de forma ética, mas no final das contas, o hacker hackeia. Não tem o que fazer. Você não tem um médico bom, um médico mau. Você não tem um bombeiro bom, um bombeiro mau. Um policial bom, um policial mau. Qual que é a função do hacker? Hackear. Entendeu? Qual que é a forma que encontraram para diminuir o impacto ethical hacker? Mas no final o hacker hackeia. Então, na hora que você for trabalhar para alguém, que você for contratar um serviço desse ou uma empresa, tome cuidado para você não contratar um lobo em pele de cordeiro. Porque às vezes você vai contratar o cara, esse cara é não é uma empresa, é um aventureiro, ou então não tem know-how para te entregar, ou então é um risco muito grande, porque acontece, né? Não, faz uma análise de um pen test. Não, mas meu primo faz, meu sobrinho faz. Beleza. Aí o que o sobrinho dele faz? Entra no site, compra um exploit. Não, tá aqui, ó. Não, dá para fazer. Eu vi na internet que dá para fazer. Pega o link e faz. Não, mas aí o cara pede no fórum, joga para mim o link. Aí o cara joga o link, depois passa alguns dias, a empresa foi criptografada. Não, mas não encontramos falha. Aí você vai descobrir que as ferramentas que foram utilizadas era abrir a porta para você, só que a garagem para o cara que queria entrar na sua rede. Então, assim, lembre-se, o hacker hackeia. Simples e objetivo. Tem que ter ética, tem que ter a visão, tem que ter todo o comportamental, a empresa, documentação, a análise, o que vai ser feito, escopo fechado. Por quê? A natureza é hackear. Eu não tenho outra, eu não vou. Ah, eu hackeio com ética. Cara, você está falando sério? O que que você tomou? Se você foi para hackear, você vai usar o que você tem na mão. É igual a briga, né? Eu vou para a briga. Aí eu pego um taco. Aí vem um cara, não, o cara que vai brigar com você sai um baixinho. Você fala, vou bater no baixinho. De repente vem um cara de 2 metros. Fala, nem com taco acerta a cabeça dele. O que que você vai fazer? Joga ele uma pedra e vê se dá para você correr, porque se não dá, meu amigo, ali acabou com você. É o mesmo conceito. Você vai utilizar o quê? Ah, eu vou contratar a fulano e vou expor as minhas falhas para quem? Qual o objetivo? Qual o retorno? E onde você quer chegar? Tá? E aí por que que a gente fala isso? Por que que eu trago isso? Porque é o mesmo caso do Red Team, Pentest e o Hacker. O Red Team é aquela equipe que a empresa tem que faz a função do hacker igual, usa praticamente quase todas as técnicas. Por que quase todas? Ela tem que manter contrato. Às vezes o NDA assinado com o cliente não pode fazer aquilo. Às vezes você vai encontrar uma falha, mas não pode dar a vírgula que você conseguiria comprovar que a falha seria explorada. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a empresa contrata você para fazer uma superfície do que ela quer ser. Porque às vezes ela até sabe onde está a falha dela. Então, isso é um risco muito grande. A mesma coisa
O pentester é igual, para mim a mesma visão, tá? Já atuei em Red Team, já atuei como pentester, e assim, é o mesmo trabalho. Você chega lá, você tem um NDA, assina o NDA, pode falar do projeto? O que que você vai testar? A aplicação. Qual o caminho? Só um contexto. Aí você olha para o cara e fala, sério que ele pediu isso? Mentalmente você fala, não, tudo bem, vamos fazer. Você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Porque o cara ele não quer testar com a aplicação, ele quer testar parte da aplicação, ele quer testar um pouquinho, e aí como é que você assina ali falando, olha, seu ambiente foi validado. Mesmo que não tenha garantia, né? O pentest não existe garantia, eu dou garantia que você não existe. Você vai fazer o pentest, você vai assinar, que naquela data, com as vulnerabilidades encontradas, não é explorável, mas você não tem lá a garantia do que vai acontecer, que, não, eu fiz ontem, amanhã não vai acontecer. Sai um zero day, não depende de você. Então, assim, o que difere para o hacker? Não seguimos regras. O hacker não tem regra. O hacker vai utilizar o software, o hardware, o humano, como o correio, a fumaça, sabe? Aquela interceptação homem a homem. Não tem regra. Então, assim, por isso que você vê, a gente acabou de sair da Dark Web, onde você vende de tudo. Aí vem aquela pergunta, né? Meu Deus, mas a polícia não vê isso? E aí? Como é que eles fariam para buscar tudo isso? É um mundo paralelo. Você viu que é 6% de um tráfego mundial, mas é um tráfego de 6% muito pesado. Entendeu? A Dark Web não é brincadeira. Ah, eu baixei o Tor, vou testar na minha empresa. Não faça isso. Ah, mas o time de segurança, não faça isso. É um hacker te falando. Eu já subestimei e eu já apanhei. É aquela história, toma lá da cá. Mas muitas vezes em toma lá da cá, você toma um patinho e leva um leão. Na hora que o leão chega, meu amigo, acabou com você. E eu uso Linux. Então, assim, são coisas, vou testar. Tem autorização? Foi pedido? Mas eu só quero saber a vulnerabilidade. Lembre-se que dependendo da ferramenta que você utilizar, ele vai te mostrar a vulnerabilidade, mas ele já mandou isso para algum lugar fora da sua empresa. Então, assim, sempre tem que validar o que vai ser feito. E o hacker, ele não segue regras, diferente do pentester, que é contratado, ele assinou, ele tem um contrato social, diferente do Red Team, de uma empresa que tem que testar, tem que validar, e tipo assim, você tem regras, né? Aí eu te falo, olha, você vai testar o meu endpoint. Aí você pergunta, né? Poxa, mas e as outras camadas? Não, só quero que você teste o endpoint. O cara pode entrar por onde ele quiser, mas você vai testar um quinto de uma rede. E você vai falar, olha, o seu endpoint não foi possível passar por ele, ou não conseguimos bypassar a segurança. A grande maioria das vezes você fala, olha, reza porque o endpoint só por Deus, hein? Ou troca de produto aí, porque isso aí passa até. Então, sempre lembre-se, o hacker não segue regras. Enquanto você vai ter que contratar, vai ter que ter uma ferramenta, o cara vai lá, desenvolve, o cara pega no fórum, o cara pega na Santa Efigênia, o cara compra fora do país onde ele quiser. Opa. Agora a gente vai para a parte boa aqui. Ó. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fala aí, por favor, tá? Abre o microfone que eu não estou vendo vocês. Então vamos lá. O que que eu separei aqui para vocês? Duas coisas. A primeira coisa, deixa eu jogar para cá, o OpenVAS, para vocês verem. Porque assim, só falar de vulnerabilidade é fácil. O que que eu faço com a vulnerabilidade? Que eu acho que é o grande boom, né? O que o hacker faz. Então, bacana. Então eu subi um servidor no site, num provedor. Então, com base nesse servidor, nesse provedor que eu subi, a gente vai fazer uma breve análise de vulnerabilidade usando duas ferramentas que eu demonstrei lá no início. A primeira delas, eu vou pegar aqui, eu vou abrir o servidor. Então, um servidorzinho Linux rodando o Ubuntu. Então, aqui eu já tenho uma falha, eu já tenho uma vulnerabilidade onde ele me demonstra qual a versão do meu Apache, qual o sistema operacional que é. E aí eu tenho uma segunda falha que eu não vou mostrar para vocês, que eu vou deixar para a ferramenta mostrar. E a gente vai fazer isso de duas formas. A primeira forma
Vou limpar aqui, é usando o Shodan. E apontando. Shodan é uma ferramenta que ele paga, que você tem um site, tem várias informações bem legais para quem quiser estudar segurança, hackerismo e assim vai, vulnerabilidades. Então, o que que eu vou usar o Shodan? Eu vou apontar para o meu site, tá? Então, só para deixar bem transparente, isso aqui é um site, é um servidor que eu levantei, então eu tenho permissão para testar, entendeu? É um servidor em cloud, então estou apontando para ele. Então, o que que ele vai trazer para mim? Ó, ele fala, olha, o seu servidor, ele está na cidade tal, está hospedado em tal lugar, você tem tais portas abertas e o certificado é esse. Legal. Então, você imagina, eu sou um hacker, usei uma ferramenta chamada Shodan. Agora eu vou pegar outro, tem um outro IP aqui, que é da própria rede de Shodan, para fazer o mesmo pentest, para a mesma análise, tá? Opa, ele está fora, tem um segundo aqui que a gente testou. Acho que é esse. Não, só um minuto, só deixa eu pegar ele aqui. Jogar para cá. Aqui é o inicial. Deixa eu... É só para você ver a diferença. Então, o de cima eu tenho um servidor. Agora eu vou apontar o mesmo teste para um outro servidor que está público no site do Shodan, tá? E aí vocês vão ver. Aí ele já me traz um CVE, ou seja, ele já me encontrou numa ferramenta modo texto simples, quais são as portas abertas e qual a vulnerabilidade que eu tenho. Então, assim, então vamos pegar essa vulnerabilidade aqui, tá? Então, a primeira ferramenta que eu falei lá, a gente usou aqui. Aí a gente vai para a segunda ferramenta, que é o OpenVAS. Aqui eu vou autenticar dentro do OpenVAS. E aí eu vou vir aqui, ó. Lembra que a gente falou das bases? Ela é uma ferramenta de gestão e análise de vulnerabilidade. Então, se eu for ver aqui, ó, eu tenho os NVTs, eu tenho os CVEs, eu tenho os CPEs, são bases, ó. Quais são as vulnerabilidades? Então, ela já traz isso dentro dela. Então, se eu pegar aquela vulnerabilidade CVE lá, ó, possivelmente ele vai buscar aqui na base, vai me trazer. Deixa ele buscar aqui. Aqui, ó. Ele trouxe, ele encontrou, categoria de 5 a 9, ó, então eu já sei qual que é o CVE, então se eu apontasse essa ferramenta para aquele site, eu já ia ter essa vulnerabilidade classificada, tá? E aqui eu venho para a parte de scan. Então acontece rapidamente, a gente consegue fazer no nosso time. Então eu já deixei o meu IP cadastrado aqui, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou rodar ela, então aqui, então só para... Eu viria aqui, task, colocaria o IP, pediria para rodar. Então eu vou aqui, só rodar, dar o play, eu deixei pronto aqui para a gente ver. O que que ele vai fazer aqui? Automaticamente, ele vai pegar esse IP e vai testar. Então eu já fiz dois testes antes, ó, eu fiz um teste com uma vulnerabilidade, fiz o teste com outra, e eu fui modificando condições do servidor para que ele possa me fazer. Então ele vai entrar em operação, e aí ele vai trazer. Na hora que ele finaliza, ele traz um relatório do CVS que ele foi encontrado, das vulnerabilidades, dos possíveis métodos de mitigação. Então, assim, são ferramentas open. Como hacker, você pode utilizar essa vulnerabilidade que eu encontrei para poder chegar a um objetivo de fazer uma evolução, tentativa de ataque. Então, por exemplo, enquanto ele está rodando aqui, ó, vou voltar para cá, vou pôr os scans aqui, vou deixar ele trabalhar aqui. Ele está rodando em Docker na minha máquina e aqui eu estou com o servidor. Então, assim, qual que é o primeiro erro do administrador? Ele não configurou uma página principal. Então, assim, ele demonstrou para o meu visitante e o atacante qual sistema operacional eu estou utilizando, qual é a versão do meu Apache. Então, assim, eu consigo ver que eu estou no Apache 2. E aí você fala, cara, mas na boa, o que você faz com isso? Aí você vem para cá, exploit DB. Abre exploit DB. Aí você digita aqui, Apache 2. Procurar.
E aqui, exploits, Apache. Aí ele me trouxe, ó, Apache 2, exploit de bypass. Aqui, ó, vou baixar o exploit. Então, se eu clico aqui, automaticamente ele me baixa um Python da vida. Eu não sei quem tinha me perguntado, mas aí eu vou matar a curiosidade. Me mandou para download 51447. E aqui no Linux, deixa eu abrir meu Linux aqui. Apache barra. Tá. Eu vou ver o conteúdo daquele exploit, tá? Aqui. Então, o que que ele traz? Ele traz diversas codificações, possivelmente em Python. Ele traz o CVE que é, quando foi testado, qual versão que foi testado, qual exploit, quem é o autor do exploit, está aqui. Ah, mas você falou que não pode executar. Eu não executei. O comando cat no Linux, ele vai me mostrar o conteúdo do arquivo Python. Se eu pedisse para o Python executar isso, automaticamente ele poderia executar um backdoor na minha máquina e apontar para o site como ataque. Tá? Então, assim, essa é a diferença. Então, assim, eu rodando isso aqui do modo que está aqui, eu estou visualizando o conteúdo. É como se eu abrisse o Notepad para verificar o conteúdo do arquivo. Ele vai me mostrar. Eu poderia muito bem abrir isso aqui com um Sublime, mas eu não vou fazer isso porque ele pode ter alguma coisa injetada e executar com outro programa. Então, eu estou fazendo primeiro a varredura. Então, se eu conhecesse de Python, fosse um cara bom de Python, eu ia analisar linha por linha, ver se ele não está me mandando para nenhuma URL fora, se ele não está direcionando. Então, aqui você vê que ele forja qual o cabeçalho que ele vai utilizar. Então, ele tem algumas técnicas, ele tem alguns ifs, ele tem toda a programação relacionada. Teoricamente, parece um exploit simples, mas eu não sei te dizer. Está aqui, é público. Então ninguém quer dizer, ninguém sabe. Então você encontra. Ah, então encontrei, mas tem vulnerabilidade? Primeira vulnerabilidade a gente já tem. Não teve a configuração do setup correto do sistema operacional, tá? E aqui está executando o nosso análise de vulnerabilidade. Eu vou deixar ele executando, já está em 76%, é rapidinho. Você está vendo que até agora ele encontrou duas vulnerabilidades classificadas como baixo. Lembra lá do CVS, CVE? Então, isso aqui é a classificação dele. Ó. CVS dele, ó, duas baixas e uma média. Qual que é o número da média? Vai da nota 5 a 5,9. Então, você vê que aquilo ali você consegue pegar a informação. Então, por exemplo, ó, você pega o Apache aqui e a gente pega aqui ó, o CVE que ele traz, está relacionado a uma vulnerabilidade que o fabricante e o desenvolvedor já trouxe, recente, e está classificada aonde eu consulto essa vulnerabilidade. Cara, você vê a details. Você pode ver o que ela faz. Abre o cara, joga ele aqui, aí ele vai trazer para você qual que é a vulnerabilidade, qual o detalhe. Ó, existe exploit público. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, sempre que você tiver uma vulnerabilidade que for mapeada, joga numa base de dados para ver se tem isso aqui. Ó. Porque se tiver exploit, qualquer pessoa com conhecimento básico poderia pegar, apontar aquele arquivo para sua URL e fazer um estrago. E aqui ele vai trazendo para você, ó, qual que é o risco? Ó, crítico, 9,8. E aí, está relacionado com esse de cima? Está relacionado, 524. Qual que é, ó, alta? Então, assim, ele vai trazendo para você, ó, é explorável? Qual que é o impacto se acontecer? Quem foi a fonte? Ó, NIST e Apache Software Foundation. Então, você tem várias informações aqui. Dependendo de onde você utiliza, ele até mostra qual que é o exploit que você tem. E aí você poderia até baixar o exploit para testar. Tá? Então, você consegue fazer uma evolução muito grande. A gente está finalizando aqui a parte da análise de vulnerabilidade. Então, assim, a gente viu ali duas falhas. Primeira análise de vulnerabilidade humana, no sysadmin que não fez a lição de casa, ele não configurou. Aí eu posso ver por aqui, aí eu poderia pegar por aqui ainda qual que é o sistema operacional, qual vulnerabilidade existe, qual exploit existe, tem exploit, não tem exploit. Você vai ver certo. Não vai. Aqui, ó, exploit por Ubuntu, tá vendo? Como tem para outros Linux, tá? Versão de kernel. Então, meu, existe. Então, assim, é sempre bom checar. Então, é o meu trabalho. Outra coisa que você ia pegar, ver de quem que era aquele servidor. Então, por exemplo, quem que é o dono daquele servidor? Ah, vamos fazer uma análise, vamos fazer um ruíz para ver quem é esse cara.
Vou achar aqui para poder enxergar. Então, eu vou descobrir para onde eu estou atacando, né? Quem é o cara que eu vou querer? Qual a encrenca que eu vou querer arrumar? Pronto. Aqui a gente descobre, ó, quem é esse cara, ó. Qual é esse PIN? Onde ele está? Ah, está alocado para quem? Então, você está vendo que bate a informação, ele está fora do país, mas eu estou usando o IP local. Então, a minha saída provavelmente está indo para algum lugar do mundo, porque aquele servidor é meu. Então, dentro de uma infraestrutura alocada. Então, provavelmente, essa infraestrutura tem toda uma segurança, tem todo o processo. Mas como eu aloquei um servidor, a responsabilidade pela segurança é minha. Ah, mas você está atacando agora? Eles não querem nem saber. Eu estou isolado, se acontecer alguma coisa, o problema é meu, tá? Então aí você consegue ver, ó, a gente já chegou no mesmo nível de vulnerabilidade. Então aqui eu já tenho o mesmo nível. Então aqui teoricamente ele já encontrou, ó, coisas que o Shodan não encontrou. Então ele fala, olha, esse servidor que você colocou, ele tem aí, ó, uma página aberta. Que página que é essa? Ó? Vou pegar aqui, jogar no navegador, ver o que o meu sysadmin fez de novo. Ah, jogou com a minha versão do PHP aberta para fora. E agora eu sei qual a versão do Apache, o PHP 220 e qual o sistema operacional. E aí eu começo a fazer toda a minha análise, toda a minha lição de casa, batendo informação, pegando vulnerabilidade de onde? Rede, servidor, camada de aplicação. Eu nem cheguei no código ainda, nem fiz o pentest, nem preciso. Eu já tenho um buraquinho aberto aqui para baixo. Eu vou tentar cavucar para cá para ver se eu não consigo chegar, por exemplo, numa página de mim, se eu não consigo bater em outro lugar, verificar, ó, eu consigo ver o não foi configurado também pelo sysadmin a versão do Apache, eu consigo pegar o IP porta que está aberto, e aí eu vou trabalhando tudo em cima das ferramentas. Então, a visão do hacker comparado à visão da empresa, muitas vezes, qual a minha vulnerabilidade? Você está com o serviço de HTTP configurado errado, teria que ser HTTPS. Só que assim, o cara chegou aqui, o cara veio para cá, o cara veio para cá, o cara veio para cá. Porém, ele foi contratado para fazer só isso aqui, ó. Você está com esse arquivo para fora, corrige. E essa gama de produto aqui? Não, você não foi contratado por essa. Pode deixar. Tá? Então, ao olhar do hacker para a vulnerabilidade, ele abre uma caixa gigante de informação e busca por explorar a vulnerabilidade. Tá? Então, deixa eu ver se acabou aqui. Ah, acabando, está em 98%, 96, 98%. Falta 2 minutos para a gente concluir. Tá? E aí, assim, eu deixo aberto para vocês, é muito conteúdo técnico, é bem objetiva. A ideia é te mostrar o que é a vulnerabilidade, porque se você parar para buscar o que é uma vulnerabilidade, o Google vai te falar. O que é um CVE? ChatGPT te ajuda. Executa uma vulnerabilidade igual a gente fez. Isso você não encontra em muitos lugares. Busca, acha a vulnerabilidade, executa, procura exploit para ela. Vamos executar exploit? Não é a finalidade da palestra de hoje, mas é demonstrar como é que você pega tudo aquilo e vê o tamanho do risco que você está, o seu cliente está, ou sua empresa está, mediante autorização. Lembrando que hoje você fazer uma análise de vulnerabilidade com uma empresa sem autorização é crime. Então não faça isso. Quer testar em laboratórios? Tem alguma dúvida depois pede. Tem diversas aplicações que você instala na máquina, do próprio Adobe OSP, outras empresas que trazem. Depois eu vou colocar no material que eu vou compartilhar com vocês as aplicações que você consegue instalar para testar vulnerabilidades. Você não precisa pegar alguém fora para tentar fazer esse tipo de validação, tá bom? E próxima palestra a gente vai falar de hard hacking, tá? Então Clipper Zero, card computer, Wi-Fi análise, Kali rodando em Arduino, em Raspberry, tá? E aí o que eu peço para vocês agora? Eu abro e vocês têm alguma pergunta, tá? Primeiramente agradecer todo mundo o tempo de vocês, de estarem aqui, de buscarem um conhecimento tão direcional que nem esse.
tá? A gente vai fazer um sorteio de uma camiseta de No Log No Crimes, tá? Então, se vocês quiserem já preencher com e-mail, tem uma pesquisa de satisfação pedindo nome, e-mail e o que você achou da palestra. Eu aguardo todo mundo preencher, eu fico acompanhando ela aqui. Para vocês não falarem que eu estou falando que sou um hacker e coloquei um QR Code e quero que vocês conectem, eu vou colocar aqui a vou jogar aqui no chat para vocês. Eu não vi alguns chats para mim. Alessandro, Opa, boa noite. É o boa Rubens que está noite. falando. Oi, Rubens. Então, eu estou na fase inicial de estudo de um curso, né, de questão de teste de vulnerabilidade, pentest, lá, lá, lá. E qual seria o que que eu estava de recomendação, né? De pegar um computador, instalar uma VPN nele de Linux para fazer rodar o teste, né? No caso. Qual a sua visão sobre isso? Cara, é perfeito, Rubens. Todo o seu conhecimento na sua fase vai ser válido. Por exemplo, você vai descobrir que a VPN não protege ninguém. A VPN só criptografa o caminho. Uhum. Muita gente fala, eu estou protegido com a VPN. Não, você está com o caminho criptografado, porque se o cara entrou, ele vai passar junto com você do outro lado. Entendeu? Então, se Entendi. você vai conseguir ter várias dimensões da análise e do pentest. Se você falar para mim, tem plataformas hoje que eu consigo ir avançando? Tem. Hackathon é uma delas. Se vocês quiserem, depois eu ponho até na apresentação. As plataformas que tem que você pode contratar, às vezes você vai evoluir no seu nível de hacking. E você vai, olha, hoje você começa com o desafio de encontrar uma senha no código-fonte. Amanhã você vai conseguir uma API e assim você vai evoluindo. Então você tem as duas formas. E você tem ainda a possibilidade de baixar projetos que nem do AWSP, que é um órgão que estuda a segurança de diversas faces, tá? Que ele já vai te trazer uma aplicação vulnerável. Ele vai falar para você, olha, descobre as vulnerabilidades. E no final ele até traz para você, olha, tem aqui o que você deveria ter feito. Isso ajuda muito no início da carreira, quando você está começando, porque você vai ter muitas dúvidas e o principal, você vai fazer com segurança. Você não vai começar a baixar a ferramenta da internet para usar na sua máquina. Sim, as ferramentas que você até falou que você ia compartilhar com a gente, é em qual SO, sistema? O OpenVAS, você pode usar, você consegue utilizar hoje ele no Linux, você consegue utilizar no Windows, você consegue baixar a máquina virtual. O Shodan, ele é web, você não precisa. Eu rodei no Linux, mas você pode rodar ele diretamente no navegador. Entendeu? Você consegue fazer, você consegue pegar falhas, consegue pegar um monte de informação. O Nmap você consegue rodar no Linux e no Windows. O que eu sempre recomendo, né? Nunca faça naquela máquina que é da família, que você tem programas de banco, que é da sua empresa, porque às vezes você imagina que você está num laboratório e às vezes uma partícula vai fugir da caixa, pode te dar uma dor de cabeça. Entendeu? Uhum. Então sempre faça num ambiente controlado para que você não tenha problema. Por isso que muitas vezes eu até falo, você pode usar um site para fazer evolução do seu nível, entendeu? Para ver se vale a pena ou não, porque sempre existe o risco. Às vezes o tiro pode sair pela culatra. Às vezes você vai achar, não, eu vou fazer isso aqui, eu estou protegido. Quando você for ver, você apontou para o lado errado e acabou com a sua vida. Não é risco, não existe risco zero, né? Então tem que Não, tomar não. cuidado. Não existe. Não existe risco zero. Não tem como falar que, eu vou testar a ferramenta. Até você mesmo, às vezes, vai desenvolver um exploit. Já desenvolvi exploit. Fui testar, queimei a memória. Funcionou, mas eu não queria queimar a memória. Entendeu? Então, tipo Não, assim, com aí, certeza. liga a máquina. Não liga. O que aconteceu? Queimou a memória. E queimou É, mesmo. Tipo assim, 100%. Eu nunca mais rodei. quando você Mas, falou do Lockbit ali, eu já acompanho o Lockbit há algum tempo. E depois que teve aquela força-tarefa, né, que tirou eles do ar, que eles voltaram e venderam o FBI. não, cara, tipo assim, eles são muito.
muito. E Eu não vou falar a palavra, os caras são bons. eu sei, eu até vi num fórum lá que logo depois que o FBI, a Força Tarefa tirou o site do ar, eles falaram assim, eles pegaram o site, pegaram mesmo, pegaram os servidores, mas os backups estão intactos. Então fiquem tranquilos. Não, cara, é incrível o que eles fazem, a forma que eles fazem. E assim, meu, já que você falou disso, só para você ver, né? O FBI falou que tirou ele do ar, né? Não tirou, não. Já estão atacando de novo. Estão Não, direto aí. não, eles estão atacando. Mas olha aqui. O Tor só tem uma coisa ruim, cara, é lenta a rede, né? Eu não acessei Olha muito lá. as da Guardian, não, mas Tem um sistema operacional chamado Tails, tá? Que você consegue emular ele. Aqui, ó, quem tá no ar, ó. Dentro da. dentro da Dark. Exatamente. Então, assim, a página oficial eles tiraram. Pessoal, ó, para a gente fazer uma coisa transparente para todo mundo, até agora, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quantas pessoas, para não ultrapassar muito o tempo de vocês, respondeu. Tem 22 pessoas que responderam o questionário. Alguém vai mais responder? Eu acho que tem gente sem poder ler o QR Code. Teve até gente aqui no chat que pediu o Eu link. coloquei o link. Eu coloquei o link. O link está aí. Tem 22 pessoas, é porque eu já vou sortear online, e aí depois eu entro em contato com quem ganhou, porque aí fica já transparente para todos. Você vai compartilhar a apresentação depois com a gente? Vou compartilhar a apresentação com vocês, coloco as Fechou. ferramentas, eu só não coloco os links da Dark, tá? Dá para ver Tá. no vídeo lá, é difícil copiar para não ter problema, porque dependendo do conteúdo, você, principalmente aquele conteúdo que eu mostrei referente a canibalismo, algumas outras Não. coisas, É, dá um, a gente sabe que tem, né? Mas não. Nossa. tem, Pelo menos eu tem, não, né? Mas. então a gente sempre Eu já toma até vi cuidado. vídeo nos Estados Unidos, né? Que o pessoal compra escravo. Compra, você tem venda de ser humano, você tem bastante coisa. Ó, até o momento, deixa eu ver aqui, da planilha foram 25 pessoas, tenho 29 em sala. Eu considero quem está em sala, tá? Aí, se quiser, os quatro que faltam. Só uma coisa, o e-mail que vocês estão colocando é o e-mail que está na. Foi a inscrição, né? Que fica mais fácil para eu achar depois. Ó, vou dar mais 3 minutinhos, tá? Eu Aí botei aqui um eu e-mail já. diferente, mas o inicial é o mesmo, tá? Ah, então beleza. Então, ó, sortear um número de 1 a 29, tá? São 29 pessoas, se mais quatro responderem. Ó, alguém compartilhou aí, ó, duas plataformas, ó. HikeMe e Hike2Box são duas plataformas muito legais para quem quer aprender. E, meu, tem meu LinkedIn, qualquer dúvida, precisar. Deixa eu ver aqui, ó. Duas pessoas, 25 respostas. Falta 2 minutinhos, vamos aguardar os 2 minutinhos. E aí, o que que eu faço? Eu abro a planilha com as respostas de quem preencheu. E a partir disso, eu jogo aí, faço o sorteio e vou descobrir quem ganhou a camiseta. 26. Mais alguém? Falta 1 minutinho aí. Se tiver alguém preenchendo, é só colocar aqui, ó. Tô preenchendo Você ainda, a sabe gente que dos aguarda. 29 você tá incluído, né? Oi? Sim. Então, Ah, para mim tá. falta um. Eu ganho a camiseta, não pode, né?
Aí é mancada. Nossa, caiu meu número! A vulnerabilidade aí, ó. Ó, vamos ver aqui, 26 respostas. Eu vou fechar aqui em 26, então, ok? Posso rodar? Tenta o dedo. 17. E aí, o que que a gente faz aqui? Assim, transparente. Traz a planilhinha para cá. Abrir os resultados no Excel. Vamos ver se o Excel vai abrir.